Essa segunda parte da videoaula sobre o Egito Antigo. Na primeira, nós falamos de uma série de coisas aqui relacionadas à política e organização, características gerais ali do Egito. Vamos dar continuidade agora nessa segunda parte, com mais aspectos a respeito dessa cultura milenar. Ao tratarmos dos grupos sociais, falamos um pouco aí a respeito da economia no Egito Antigo, ou seja, de atividades que geravam lucro, que geravam dinheiro. E a base da economia egípcia antiga era a agricultura às margens do Rio Nilo e até os dias de hoje, que nós vemos, por exemplo, um sistema de captação de água do rio, que seria levado, então, através de canais de irrigação para essas plantações. Essa também é uma imagem recente do Egito de hoje, mas que corresponde, de certa maneira, ao que se fazia no passado. Então, verifique aqui, ó, esse sistema para jogar a água aqui e espalhar para onde fosse necessário. Os egípcios também criavam animais que eram importantes não só pelo alimento que eles fornecem, como também pelo seu uso para carregar objetos ou para arar a terra. E em segunda medida, nós tínhamos lá os comerciantes e os artesãos, né, que acabavam dinamizando a economia interna ali, ou, no caso, comércio com outras nações vizinhas. Mas a base da economia egípcia era a agricultura e pecuária. Uma das coisas que mais chama a atenção quando estudamos ali o Egito Antigo são os aspectos culturais. E aí nós temos a religião, nós temos os templos, nós temos as construções, que é o que ficou para nós aí de registro desse período histórico. Em relação à religião, quando a gente estuda pré-história, nos vídeos anteriores eu comentei com vocês que o fato de nós, Homo sapiens, termos consciência faz com que a gente reflita a respeito da nossa vida, a respeito da nossa condição, e isso faz com que a gente comece a pensar sobre a nossa vida, sobre a morte, sobre o surgimento das coisas, e a partir daí nós, seres humanos, começamos a construir mitos, criar religiões e deuses para explicar a origem das coisas. Vejam os egípcios, né? A vida ali nessa região do deserto do Saara era muito marcada não só pelo rio Nilo, como também pelo sol, figura presente no dia a dia das pessoas. Então, para os egípcios, o sol era um deus, o deus Ra, ou em algumas traduções como Ré. E ele era engolido pela deusa da noite e do céu, pela deusa Nut, todos os dias. Então, é como se o sol morresse todos os dias e no dia seguinte ele renascia. Daí era muito importante essa ideia para os egípcios de morte e renascimento constante. Daí essa preocupação na religião dos egípcios com a vida após a morte, com a crença na ideia de vida após a morte, que os hebreus depois vão incorporar e vão colocar na Bíblia também, essa ideia de vida após a morte, essa crença de que há um julgamento final e que você, sendo uma pessoa boa, você vai para a vida eterna. Então, a partir da observação do sol, os egípcios vão construir a religiosidade deles e vão construir toda uma prática ligada ali à mumificação e à sua relação com a morte. O sol sempre se põe para o oeste, então as pessoas quando morriam, elas seguiam a trajetória do sol. As pessoas morriam, eles atravessavam o rio Nilo com os mortos e essa pessoa era enterrada no lado oeste do rio. Aqui nós temos, então, outras divindades. De uma cuspida de Re, ou Ra, nasceu Tefnut, a deusa da umidade, que era irmã de Shu, deus do ar. E esse deus do ar era o responsável por trazer o seu pai, o sol, todos os dias para passar pelo céu e, ao final do dia, morrer e ressuscitar no dia seguinte, sucessivamente.
Ele que sustentava o céu sobre a terra para separá-los, o céu e a terra, Nut, a deusa do céu, e Geb, o deus da terra, eram irmãos, e Geb, em algumas situações, é representado com um pato na cabeça. Tá? Nós temos esses outros deuses aqui também, Set, Neftis, Osíris e Ísis, que eram irmãos. Set se casa com a irmã Neftis, Osíris se casa com a irmã Ísis, né? Set assassina o próprio irmão Osíris e reza a lenda dos egípcios que Ísis, sua irmã e esposa, chora tanto que suas lágrimas criam o rio Nilo. O filho de Ísis e Osíris será o deus Horus, o deus do céu, e é representado pela cabeça de um falcão. E Anubis, que é o filho do deus Set e de Neftis, que é representado pela cabeça de um chacal, que é uma espécie de cão ali da região. Esses mitos, conforme nós já estudamos, eles têm como função explicar a origem das coisas, explicar por que as coisas acontecem, por que do Rio Nilo, por que o Sol todo dia aparece e desaparece, por que as pessoas estão vivas, o que acontece quando as pessoas morrem. Ou seja, é uma característica de nós, Homo sapiens, de tentar explicar as coisas. Lembre-se que é uma época que a ciência, tal como a gente conhece hoje, não era desenvolvida a ponto de explicar esses fenômenos, porém, os egípcios ainda assim conseguiram avançar muita coisa ali em relação à ciência. Vamos discutir isso um pouco mais adiante, mas não em relação a essa coisa da consciência do que é o ser humano e do seu papel na Terra. Vocês observaram que vários deuses eles têm representação de animais, cabeça de animais com corpo de homens, né? E esses animais são os animais que estão presentes ali na fauna dos egípcios até os dias de hoje, né? Então você tem ali uma série de animais, como por exemplo as vacas egípcias, né? Se você observar a deusa Hathor aqui, ela tem justamente a representação de uma cabeça de vaca, ou por exemplo o crocodilo do Nilo, que é um dos animais mais perigosos e mais ferozes ali, que vai dar origem a Sebek, o deus do caos, representado aqui através dessa estatueta. E temos, inclusive, essa figura aqui, ó, com cabeça de crocodilo, parte do corpo de leopardo e a outra parte aqui de hipopótamo, três dos animais mais perigosos para os egípcios, e este animal aqui será responsável por devorar as pessoas que não passassem no julgamento ali final da vida após a morte. Vejam aqui, por exemplo, este pássaro, que é o ibis, e ele é bastante importante lá no Egito porque ele que devorava os gafanhotos que atacavam as colheitas, ele vai dar origem ao rei Tote, deus da sabedoria, né? Justamente porque o ibis é uma ave bastante valorizada pelos agricultores. Da mesma forma, os hipopótamos, né, que eram bastante perigosos, né? Eles são muito territoriais, muita gente pode achar bonitinho ali, ele todo gordinho e bonitinho, só que é um dos animais mais ferozes ali do rio Nilo, e muitos egípcios perdiam a vida em contato com hipopótamos. Sobre essa história dos egípcios acreditarem na vida após a morte, né? Havia todo um ritual dos egípcios para que eles conseguissem essa vida após a morte. Inclusive, havia todo um passo a passo ali do que as pessoas deveriam fazer para respeitar ali as determinações dos deuses e conseguir chegar ao tribunal de Osíris, onde seria julgado. Esse passo a passo era o chamado Livro dos Mortos.
Esse exemplar do Livro dos Mortos, que mostra aqui, ó, todos os detalhes, está no Museu do Louvre, lá em Paris, e ele vai detalhando passo a passo que essas pessoas deviam seguir. Então, o morto era trazido aqui pelo deus Anubis, que era o responsável ali, o deus dos mortos, né, que cuidava lá dos embalsamadores, da necrópole. E esse deus Anubis, ele iria pesar o coração do morto. Do outro lado ficava a pena da verdade, a pena da deusa Maat. Então, se a pessoa foi boa durante sua vida, o seu coração seria leve. Então, é como se dissesse que a consciência seria leve, né? E aí, o seu coração pesaria menos que a pluma da deusa Mate, ou pelo menos estaria ali no mesmo nível. Porém, se a pessoa não foi uma boa pessoa, se foi má, o coração pesaria, consequentemente, ali na hora mesmo, ele já seria devorado pela deusa Amut, parte hipopótamo, parte leopardo e cabeça de crocodilo. Se a pessoa foi salva, né, ou não, tudo isso era relatado pelo deus Tote, né, o deus da sabedoria, o deus dos escribas ali. Se a pessoa conseguiu passar por essa provação, o deus Horus, filho de Ísis e Osíris, né, deus do céu, o encaminhava à presença de Osíris, o rei do mundo dos mortos, o deus dos mortos, né? Aquele que foi morto lá pelo seu irmão Sete. E ele poderia viver consequentemente ali perante, junto aos deuses, né, junto aos outros mortos, numa vida repleta de fartura. Como que era feito, então, esse procedimento para a mumificação? Por que a mumificação, na verdade, né? Se o sujeito vai viver depois, se ele vai conseguir a sua vida eterna, ele vai precisar do corpo. Era esse o pensamento dos egípcios antigos. Consequentemente, era necessário preservar esse corpo. E aí vinha o embalsamento. Até as pessoas mais pobres, elas tinham lá um processo de embalsamento, como mostra aqui nessa explicação, um sistema bem mais simples, e a ideia era ressecar o corpo para que ele fosse preservado. Neste caso aqui, os órgãos internos, eles eram diluídos por uma injeção de óleo de cedro e o corpo, a carcaça ali era embalsamada e depois o corpo guardado. Aqui nós vemos a foto de uma múmia que seguiu aí esse modelo, né, esse sistema. Inclusive com algumas das características preservadas dela. Ou essa daqui, por exemplo, as duas estão em museus na Europa. Agora, uma pessoa que era rica, então ela já tinha um outro sistema. Uma pessoa importante, um sacerdote, um faraó, os órgãos eram preservados, o cérebro era retirado pelo nariz, o pessoal retirava outros órgãos ali, guardavam em jarros especiais, né, os vasos canópolis, como esses daqui, cada um para determinados tipos de órgãos, né, do corpo do sujeito. Depois, esse corpo ele era colocado em natrão, uma substância ali de 40 a 100 dias, e ele secaria por completo. Enrolariam então a pessoa, a múmia, e essa múmia enrolada depois recebia uma máscara facial. E aqui nós temos um exemplo de uma múmia como essa. E aqui algumas múmias enfaixadas eram depois colocadas em sarcófagos. Dependendo do grau de importância dessa pessoa, ela tinha outros sarcófagos e tesouros também. Amuletos eram muito usados. Os egípcios, eles eram muito supersticiosos. Eles tinham amuletos para diversos fins, vários deles aqui feitos com pedras diferentes, pedras inclusive que não existiam no Egito. Daí a importância do comércio, muitas vezes, né, para
trazer determinadas pedras preciosas ou não para a confecção de amuletos como esses aqui, que garantiriam uma vida eterna ou uma vida melhor para essas pessoas. Quando essas pessoas, então, eram mumificadas, eram enroladas ali em faixas, elas eram colocadas em sarcófagos e, junto com elas, seria enterrado uma série de objetos que essas pessoas precisariam na vida após a morte. Então, os egípcios acreditavam que, inclusive, essa pessoa precisaria de servos para trabalhar para ela. Existem casos assim de estátuas, pequenas estátuas de servos que eram enterrados juntos, né, com faraós, até servos de verdade que foram enterrados. Então, não era o comum que enterrassem sempre os servos juntos, na maioria das vezes enterravam com alguma estatueta. E eles acreditavam que essa estátua, no futuro, lá na vida após a morte, se tornaria então um servo de verdade que trabalharia para a pessoa. Sarcófagos diversos são encontrados até hoje no Egito e a maioria deles, a maioria dos encontrados, eles estão em museus no Egito, França, na Inglaterra, em alguma outra região. Inclusive no Brasil, nós temos o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que tem lá um sarcófago, né, do Egito Antigo. Vejam aqui nessa imagem, por exemplo, uma espécie de um caixão de madeira onde a múmia ficaria. Uma dessas múmias ficaria aqui num caixão de madeira como esse. Grupo de servos aqui, de pessoas, inclusive com um barco, que ganhariam vida após a morte no paraíso, né? E, consequentemente, teriam ali que prestar serviço para esse morto. Percebam que essa ideia da crença na vida após a morte, ela está presente no Egito Antigo e ela vai influenciar inclusive outras culturas religiosas, como dos hebreus, que é o povo que escreveu a Bíblia. Nós temos um caixão de pedra, inclusive, né, que foi usado para colocar aqui um morto também, um falecido. Neste caso de o faraó, dada a importância do faraó, era uma série de camadas. Então, além de enfaixar o faraó, botar aqui uma máscara, era colocado uma série de sarcófagos, depois uma série de caixões aqui, fora os tesouros e objetos que iam com ele. E o que aconteceria com você depois, né? Então, eles acreditavam que se você passasse pelo julgamento ali da vida eterna, você viveria então num mundo feliz, junto lá dos mortos, né, de Osíris e de Ísis, onde nada faltaria, onde você não precisaria trabalhar, porque os seus criados trabalhariam por você, e enquanto isso você viveria nos banquetes ali embaixo da árvore sagrada. Pensem aí como essa concepção egípcia influenciou várias outras religiões ali da região. Ainda sobre a cultura egípcia, uma coisa que é bastante característica deles é o tipo de pintura. Então, de longe você vê, você já identifica como egípcio, né? Esse costume de retratar o corpo sempre de lado, né? Então, observem aqui, ó, o rosto sempre de lado, nunca de frente, e só vai mudar lá no final do Egito Antigo. Essa é uma característica que aparece não só nas rochas, né, como o exemplo anterior, como também no papiro, que é uma invenção dos egípcios. O papiro é uma planta, dessa planta eles cortam lascas de papiro e depois eles amassam isso daqui e ela cola uma na outra e depois de seca, os escribas podiam escrever sobre ela. O papiro é uma planta que nasce ali nas margens do rio Nilo, muito importante não só para isso, como também para a construção de barcos, como esse daqui, que até hoje o pessoal da região utiliza bastante. Essa
parte dessa pintura, né, estava sempre repleta da escrita hieroglífica. Hieroglífica feita através de hieróglifos, através de desenhos, né? Então, cada desenho representando um determinado som. Então, você tem aqui vários exemplos. Aqui, do lado, as letras que nós usamos no dia a dia, né? E o símbolo que representava esse tipo de som. Então, você vai encontrar estes elementos e até outros, né? Mas esses eram os fundamentais da língua dos egípcios antigos, cada um representando uma coisa diferente, como a gente tem neste caso aqui, nessa explicação do significado de cada um deles. Você pode dar uma pausa no vídeo para ler, caso você tenha interesse. Isso aqui mais uma reportagem da revista Mundo Estranho. Aqui nós vemos, por exemplo, no papiro, além da pintura, toda uma série de escritas aqui. E não só no papiro, como eu disse, como também em rochas, né? Em construções assim, em templos, era muito comum esses símbolos aparecerem também, que era a escrita deles. Hoje nós temos como traduzir graças à famosa Pedra da Roseta. Foi uma pedra encontrada numa localidade chamada Roseta. Esse texto está escrito na língua egípcia antiga. Aqui abaixo, o mesmo texto escrito numa outra língua que vem posterior a essa língua aqui, do demótico, e depois o mesmo texto traduzido para o grego. Então, como os arqueólogos já dominavam aqui a língua grega, eles, a partir do grego, eles traduziram essa língua dos egípcios e depois os hieroglifos. Então, graças a ideia que alguém teve de escrever este texto em 3 línguas, é que nós sabemos hoje decifrar as escritas dos egípcios antigos. Outra característica marcante da cultura dos egípcios é a escultura, muito importante no seu dia a dia, representando os seus deuses, representando os servos que eles precisariam lá levar para a vida eterna, práticas religiosas ou coisas do dia a dia. Desde as pequenas, como nós vimos anteriormente, até essas grandes, como a famosa esfinge, que fica ali próximo às grandes pirâmides do Egito. Na arquitetura, ou seja, na construção de edifícios, nós aprendemos muita coisa sobre o Egito Antigo justamente a partir desses registros arquitetônicos que foram deixados ali. E o mais famoso, né, são as pirâmides, as famosas pirâmides, não apenas essas 3 aqui de Khéops, Quéops e Miquerinos, como também várias outras afastadas e que tinham formatos como essa menor aqui à frente. Ó. Nós tínhamos também os templos, né? Já falamos que os templos, além de ser centros religiosos, eram também centros importantes ligados à administração. Aqui nós temos o templo de Horus, do deus Horus. Aqui nós temos o templo de Luxor, que hoje é muito visitado pelos turistas que vão lá para o Egito. E que o templo de Karnak também, outro importante templo, bastante visitado pelos turistas também. Essa arquitetura religiosa é o que ficou. Nós temos poucos exemplares ou poucos vestígios de arquitetura popular, né, de onde as pessoas moravam. Por fim, em relação às ciências, ao desenvolvimento científico dos egípcios, uma coisa importante aí que a gente precisa lembrar é que, por conta da sua vida ali ligada ao Rio Nilo, eles acabaram desenvolvendo uma série de técnicas ali de controle da água, de irrigação, que necessitava de conhecimentos de engenharia, conhecimentos de matemática, de cálculo de volumes, construções também, né? Então, você lidar com fração, você lidar com quantidades, daí a matemática ter sido bastante desenvolvida ali pelos egípcios. Vocês podem fazer uma pausa para fazer a leitura do texto, caso vocês tenham interesse. E, no caso, não só a matemática, né, para essas coisas práticas ali do dia a dia, mas o próprio fato dos egípcios
acreditarem na vida após a morte e mumificar seus mortos, havia também todo um estudo ligado à medicina. Então, o conhecimento sobre os órgãos internos e o funcionamento do corpo humano era muito importante e era muito difundido ali. Além disso, além dessa área da medicina e da matemática, a própria astronomia. Afinal de contas, a observação do Sol, a crença de que o Sol era um deus, fazia com que muita da atenção dos egípcios antigos se voltassem para o céu, para os astros, e, consequentemente, muito se descobriu a respeito das constelações. Por exemplo, este calendário que nós usamos nos dias de hoje, de 365 dias, é um calendário criado pelos egípcios, com base nas voltas que o planeta Terra dá ao redor do Sol. Por isso, nós chamamos esse calendário de calendário solar. E os egípcios dividiam o seu ano de 365 dias em períodos ligados ali à cheia do rio Nilo. E também com essa observação do céu, eles mapeavam estrelas e faziam mapas astronômicos. Então tinham um bom conhecimento ali nesse campo da astronomia. Além da química, muito utilizada também para a conservação dos corpos na mumificação, para a produção de cosméticos também. Então, em várias áreas das ciências, os egípcios avançaram bastante e passaram boa parte desses conhecimentos para os povos que por lá passavam ou que dominavam, né, o Egito Antigo. E se vocês observarem, boa parte do que nós sabemos hoje sobre o Egito Antigo deve-se aos vestígios da cultura egípcia que permanecem até os dias de hoje. Muita coisa foi perdida com o passar de milhares e milhares de anos, muita coisa foi destruída, mas o que restou para nós nos dias de hoje é o bastante para que nós consigamos entender um pouco mais a respeito dessa cultura. Essa videoaula fica por aqui. Agradeço aí a presença de vocês ou a atenção de vocês e fique atento para as próximas videoaulas, ok?